Abra comigo em Mateus 24. Mateus capítulo 24. Eu vou seguir até uma determinada hora e eu paro, tá? E depois eu volto a pregar essa palavra numa outra ocasião. Mateus 24, versículo 10. Se você abriu comigo, está escrito assim: naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Vamos até o 12. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Eu vou ler de novo. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Feche seus olhos comigo. Senhor, obrigado, Pai, por nós estarmos aqui, pela mensagem, Senhor, pelo testemunho, Senhor, pelo louvor, ó Pai. Que Tu, Senhor, fale aos nossos corações, Senhor, que nós possamos sair daqui alimentados por Ti, Senhor. Que assim seja, Senhor. Amém. Como é que você enxerga isso que eu li aqui nesses versículos? Muitos ficarão escandalizados com o que está acontecendo hoje. Você consegue enxergar que hoje já está acontecendo isso? Existem escândalos sexuais, escândalos financeiros, dentro e fora da igreja, infelizmente dentro da igreja também, né? Aí diz aqui que muitos trairão, e aí você muitas vezes ajuda uma pessoa, né? E eu costumo dizer, às vezes a pessoa que você ajuda, eu já vi isso acontecer, não na minha vida, mas na vida de outras pessoas. Você ajuda uma pessoa e a pessoa fica com raiva de você. É impressionante isso. A raiva dela é o orgulho de ter recorrido a você. Então você ajuda a pessoa e ela fica com raiva de você. Ou seja, ingratidão, né? Então, aí fala dessa traição, né? Então, sabe, você ajuda alguém e é traído pelas costas, é enfraquecido, é esfaqueado, né? As pessoas, aqui diz, né, vão odiar uns aos outros. Hoje, já existe isso, até mesmo dentro da igreja de Jesus Cristo. Existe, por incrível que pareça, né? E aí diz que se levantarão falsos profetas, profetas que trazem não a palavra de Deus, mas que trazem qualquer outra coisa. O que o falso profeta faz? Ele corrompe a palavra, né? Ele deturpa a palavra. Então ele vem e prega mentiras. Ele tira o texto do contexto, aí vira, né, como a gente diz, um pretexto para qualquer coisa. Ele conduz as ovelhas errado, né? Erradamente, leva para o caminho que não era para seguir, não era aquilo que ele deveria fazer. Ele faz com que as ovelhas pensem que estão seguindo Jesus e não estão, né? Estão seguindo aos deuses, porque a Bíblia sempre fala de deuses, não sei se você já percebeu, mas os desejos humanos, né? As tendências do ser humano, elas são retratadas por deuses, né? Então Baal, Mamon, são esses deuses que são cultuados pelos falsos profetas. É a esses deuses que as ovelhas têm sido levadas, né? E aí, qual é a consequência disso para o povo de Deus? Qual é a consequência disso até para a sociedade que está vendo isso tudo acontecer? Qual é a consequência disso para a adoração nossa a Deus, para a nossa santificação a Deus? Qual é a consequência? É tal no versículo 12, né? E o coração de muitos esfriará. Sabe, há um desdém, muitas vezes, pelas coisas de Deus, há um desvio das pessoas, né, daquilo que Deus quer. Muitas vezes as pessoas estão com ojeriza, né? Fala em igreja, a pessoa já tem ojeriza, porque passou por alguma experiência ruim, né? E, sabe, é essa a consequência dessas coisas todas que estão acontecendo. O coração das pessoas vai esfriando. Só que isso é um erro, porque
As pessoas, elas veem o ser humano que está à frente das igrejas, à frente, né, do país, à frente do estado, à frente da cidade. Ela vê essas coisas acontecendo e ela transfere para Deus. Isso é um erro. Isso é um erro. E eu vou te dizer uma coisa. Isso tudo já está acontecendo, mas você não precisa esfriar. Você não deveria esfriar. Você não deveria deixar que isso chegasse, influenciasse a você. Isso influenciasse o seu relacionamento com Deus. Sabe, a Bíblia fala que Deus, Ele quer pessoas que sejam verdadeiros adoradores. Ele fala que nós não devemos ser mornos, né? A Apocalipse fala, você não deve ser, né, morno. É melhor que você seja frio ou quente, morno não. O morno é aquele que está decepcionado. É aquele que sofreu alguma coisa, alguma dessas experiências e ficou morno. Só que nada pode esfriar a nós a ponto de nos desviar de Deus. Você não deveria deixar que essas coisas esfriassem você. Sabe, eu fico triste, você provavelmente fica triste com tudo que está ocorrendo. Mas frio nós não podemos ficar. Nós não podemos deixar que isso aconteça a nós. Sabe o que é capacidade térmica? Capacidade térmica é a capacidade de um material qualquer, né, de absorver ou ceder calor. E nós precisamos entender que nós temos dentro de nós a capacidade térmica. Nós não precisamos esfriar. Nós temos dentro de nós a possibilidade de ter um relacionamento direto com Deus. Você não precisa sofrer as consequências dos dias de hoje. Eu vou ler o versículo 12 para você entender. Diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Nós não precisamos, nós não devemos deixar que as coisas que estão acontecendo, o aumento da maldade, venha influenciar a nossa vida. Você tem que ser um verdadeiro adorador. Aonde está a capacidade de você estar quente? Está dentro de você. Se você tem o Espírito Santo de Deus, é Ele que vai te aquecer. Se eu preciso de pouco, entenda, né? Agora, por que eu falei de capacidade térmica? Porque se você tem, né, essa necessidade de adorar a Deus, a necessidade de buscar a Deus, a necessidade de ter um contato com Deus, você pode ir em qualquer lugar. Você não precisa que alguém fique te estimulando, te esquentando, porque o que está acontecendo hoje é justamente isso, né? Então, só para você entender, se você pegar fogo e pôr, né, perto de um papel, ele rapidamente vai pegar fogo. Existem materiais que você tem que ficar lá, né, esquentando muito para que ele absorva calor. Mas se você entende como é o seu relacionamento com Deus, como deve ser esse relacionamento, você não vai precisar ser estimulado por coisas externas. Hoje, muitas vezes, nós não estamos sendo sensíveis ao Espírito Santo. Nós não estamos sendo sensíveis ao Espírito Santo. Nós estamos sendo sensíveis a um formato, né? Nós precisamos, muitas vezes, ver e ouvir coisas para ser estimulados, quando não é assim que deveria ser. Você não deveria resistir ao Espírito Santo como uma pedra. Você deveria rapidamente acender. Eu creio que Deus está presente nesse lugar. Eu creio que você pode entender isso e você pode fazer isso ser uma verdade na sua vida. Você não precisa de estímulos externos. Você precisa internamente do Espírito Santo te aquecer. Muitas vezes eu vejo, né? Eu vejo
alguns artifícios, né? E o que acontece é que muita gente, por exemplo, eu fui a uma igreja lá na Austrália, né? E você vê, né? É uma coisa assim meio show. Eu não me acostumo a isso, né? Eu não me acostumo a isso. Para mim, sempre vai partir, né? O nosso liberar vai partir da nossa introspecção, e não o contrário. Ninguém precisa ficar acendendo você. Você vai abrir o seu coração. O Espírito Santo vai vir a você, vai queimar dentro de você, e aí você vai fazer aquilo que Deus quer. Adorá-lo em espírito e em verdade. Você não precisa que alguém venha, e faça um monte de pirotecnia, né? Um monte de luzes, show, fumaça. Você precisa do Espírito Santo de Deus. As pessoas que entendem isso, e eu espero que você entenda, e que você faça isso, sabe, elas podem ir num culto mais tradicional que você imaginar, e você vai encontrar a Deus, porque Deus está dentro de nós. Nós, se nós abrirmos o nosso coração, Ele vai aquecer você. Você precisa entender isso. Ele vai não só aquecer, mas Ele vai transformar. Quando você sente a presença de Deus, né, é diferente. Quando você está num ambiente que a presença de Deus está aqui, e eu creio que a presença de Deus está aqui, eu creio que a presença de Deus se manifestou no louvor, né, que nós fizemos aqui, na nossa adoração, é uma coisa, né? Você sente a presença, entra em contato com esse Deus, abre o seu coração, e você sente fluir, né, a sua adoração, você sente o seu contato com Deus. Sabe, muitas vezes nós pensamos, né, que é o dirigente de louvor que tem que acender o fogo, né? Você já pensou assim? Eu espero que não. Esse dirigente de louvor não é muito bom, né? Muitas vezes a gente pensa que é o pregador que tem que acender o fogo, ele tem que incendiar a mim. Sabe, por causa desse pensamento errado, né, os louvores e pregações têm se transformado cada vez mais em shows. Cada vez mais. Luz, fumaça, né? E para que isso? Para emocionar você. Mas essa emoção, ela tem que ser dada pelo Espírito Santo de Deus. E eu queria abrir com você Levíticos capítulo 10. Vai lá para os 5 primeiros livros. Levítico. É o terceiro livro da Palavra de Deus. Capítulo 10. Eu quero mostrar uma coisa. Eu quero que você entenda, né? Porque hoje o que está acontecendo é similar ao que está descrito aqui. Levítico 10, 1 e 2. Olha, preste atenção no que está escrito aí. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo. Em algumas versões, na minha está profano e outras está estranho. Fogo, eu prefiro profano, né? Profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Sabe o que esse texto está falando? Alguém que não deveria estar fazendo aquilo, chegou e ateou o fogo, quando na verdade Deus é que fazia isso, né? E aí, quando eles fizeram isso sem autorização, né, o fogo verdadeiro, o não ateado por eles, né, não provocado de fora, que é o Espírito Santo de Deus, que vem de dentro de nós, sabe, que não é uma emoção superficial, é uma sensibilidade ao Espírito Santo. É esse o fogo que nós temos que buscar. É assim que a gente é aceso na presença de Deus. É assim que você é aquecido. É assim que você, em qualquer lugar que você esteja, na sua casa ou na igreja, claro que existe, né? Na comunhão nossa,
existe, porque a palavra de Deus mostra isso, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio deles, né? No presente. É claro que existe uma diferença, existe uma necessidade de nós nos reunirmos, mas o fogo está dentro de você. Esse é o fogo verdadeiro. Esse não é um fogo provocado de fora. Esse não é um fogo profano, um fogo estranho. É o fogo de Deus, do Espírito Santo. Hoje, se um diretor de cinema, né, que é muito hábil, e creiam, né, eu ouvi uma história uma vez, lá no meu trabalho, uma pessoa que trabalhava comigo, ele chegou e disse assim, ele já sabia que eu era pastor, né? Ele falou, pastor, você acredita que me chamaram para ser pastor? Ele não era nada, ele era membro de uma igreja. Chegaram para mim e me convidaram para ser pastor, e me convidaram dizendo o seguinte, não, você é uma pessoa eloquente, você sabe falar. E ele foi convidado, não é porque ele mostrou com a vida dele que ele era uma pessoa séria com Deus. Ele não foi porque conheciam, né, ele de muito tempo, mas porque ele era eloquente. Ele tinha, né, o dom de falar. Então, uma pessoa que seja, né, um diretor de cinema, que saiba fazer, né, que já tenha feito, por exemplo, o público se emocionar. Você já se emocionou num filme bonito? Um love story, eu acho que a maioria não conhece love story aqui, mas a maioria não é da minha época, então. Um filme romântico, bonito, ou um filme até triste, né? Você já se emocionou? Aquela emoção não é o Espírito Santo de Deus, é uma emoção humana. E uma pessoa que consiga, né, com belas músicas, né, com um belo cenário, que já tenha feito isso antes, pode emocionar multidões. Pode trazer multidões, só que eles não vão estar sendo guiados para Deus. Eles vão estar sendo guiados, gente, eles vão estar sendo guiados para um show. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Porque a nossa emoção ela tem que ser verdadeira. A nossa adoração tem que ser verdadeira. O nosso louvor, a nossa busca, ela vem pelo toque do Espírito Santo. Ele tocou, está escrito na palavra de Deus, que Ele nos escolheu. Nós tivemos um dia a chance de dizer, eu quero seguir esse Deus. E esse toque, ele não pode ser por emoções humanas, tem que ser pelo Espírito Santo de Deus. E eu creio que você tem que manter esse mesmo toque, essa mesma chama. Você, voltando ao início de tudo, você não pode deixar, entendam, você não pode deixar que a maldade que hoje impera no mundo esfrie você. Você não pode deixar que te levem pelo caminho simplesmente da emoção. Você tem que buscar sentir o Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém? Amém. Você tem que entender isso para que você seja sempre alimentado por Deus. Não pelas emoções, você vai ser alimentado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Claro que Ele te emociona, não tenha dúvida. É claro que você tem que abrir o seu coração. Quando você, às vezes, né, o estopim de você abrir o coração é uma música que nós cantamos, que retrata a nossa vida, por exemplo. Retrata aquilo que nós queremos. Eu não tenho dúvida disso. Mas você abre o coração e aí o Espírito Santo vem e enche você. Amém? Não deixe a maldade do mundo esfriar você. Hoje a maldade impera em todos os lugares. Cada vez mais eu ouço, né, alguém dizer, puxa, mas aquele fulano que é assim, assado, ele se diz isso, se diz aquilo. Como é que ele faz isso? É porque ele já foi influenciado. Às vezes ele já não é mais aquilo que ele foi.
Por quê? Porque o amor dele se esfriou. Quantas pessoas foram super abençoadas por Deus? Muito. Tiveram a presença de Deus na vida delas. E elas se deixaram influenciar, ou por ganância, ou pela maldade que está em volta, e aí elas deixam de trilhar esse caminho. Não deixe que a maldade do mundo esfrie você. Amém? Amém. Você só precisa do Espírito Santo de Deus. Você precisa muito do Espírito Santo de Deus. Você precisa chegar e entregar o seu coração. Quando nós estivermos no louvor, quando nós estivermos ouvindo a palavra, a pregação, entregue o seu corpo, entregue o seu coração para que ele possa acender você um pouco mais. Que você seja sensível, né? Que a sua capacidade térmica seja como a de um papel, né? A madeira, por exemplo, que é muito parecido com papel, né? O papel é feito de madeira, mas o papel ele pega fogo muito mais rápido. Quem já fez churrasco aí sabe, né? A dificuldade de botar fogo no carvão, né? Você tem que usar lá álcool, etc. Sabe, o carvão é feito de madeira, né? Então, sabe, é muito mais fácil pegar fogo no papel. Que você seja, diante de Deus, como uma lã, como um papel, como algo fácil de ser incendiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Porque você vai viver melhor e você não vai deixar que as coisas desse mundo esfriem o seu coração. Você não vai se abalar pelos escândalos, você não vai se abalar por nada, você não vai se abalar pela sua situação, que uma hora ou outra pode vir a sofrer algum baque. Você tem saúde, você tem bens materiais, muita coisa pode abalar você. Que você não se deixe abalar. Que você não se deixe abalar. Tenha sempre dentro de você o fogo aceso do Espírito Santo. Amém? Se você... mas pastor, eu não sou assim, não fui criado assim, eu sou frio, eu sou objetivo demais, eu não sou sensível, eu sou muito material, né? Muito materialista. Pede a Deus. Eu já vi muita gente que era dura, né? Virar uma banana mole. Eu vejo pessoas que eram duras, né? E que Deus vai lá e transforma aquela pessoa, né? Ele faz com que aquela pessoa seja agora sensível. Seja sensível diante de Deus. Amém? E você vai viver muito melhor. Você não vai se deixar influenciar pelas coisas que estão externas a você. Você vai ser influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu quero que você entenda. Feche seus olhos. Entenda. Você precisa ser sensível ao Espírito Santo de Deus. Você precisa ser aquecido pelo Espírito Santo de Deus. Se você passou por coisas que te deixaram frio, coisas que te deixaram magoados e insensível, se o seu coração hoje está empedrado, se ele não está mais de carne, ele está meio carne e meio pedra, que você peça a Deus para ter a sensibilidade ao Espírito Santo, para que você seja incendiado. É isso que nós vamos pedir agora. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, Tu sabes, ó Pai, porquê da mensagem, Senhor. Tu sabe aqueles, Senhor, que estão sofrendo ou que já sofreram, Pai. Aqueles que hoje, ó Pai, estão com seu coração endurecido, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, dá um coração, Senhor, de um adorador Teu, Pai. Dá um coração sensível ao Teu Espírito Santo, Pai.
como ministro do teu evangelho, Senhor, como, ó Pai, alguém que foi levantado por ti, eu te peço, eu intercedo, Pai, por aqueles que aqui estão, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, que haja, Senhor, um toque do teu Espírito Santo agora, Senhor, que haja os corações, Senhor, se entregando a ti, Senhor, querendo, Senhor, o contato maior, Senhor, contigo, querendo sentir a tua presença de uma maneira especial, Pai. Que haja essa busca, Pai, que esse mundo mau, Senhor, não nos deixe, não nos atrapalhe, Senhor, a comunhão contigo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, faz a obra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o teu Espírito Santo, Pai, venha, Senhor, como ondas de amor, ó Pai, sobre nós. Que o teu amor seja, Pai, grande em nós, Senhor. Que o seu amor cresça em nós, Pai. Que o teu amor não esfrie, Pai. Que o amor teu em nós não esfrie, Pai. Que nós sejamos aquecidos por ti. É o que eu te peço, em nome de Jesus, Pai. Ô Senhor, tu sabes, Senhor, o quão difícil está sendo viver nesta vida, Pai. O quão difícil, Senhor, está sendo, ó Pai, passar por tempos, ó Pai, em que as pessoas são más, Senhor. Ó Senhor, que nós não sejamos como as pessoas deste mundo, Pai, mas que nós sejamos quem tu queres que nós sejamos, ó Pai. Verdadeiros adoradores, Pai. Homens e mulheres de Deus, Pai. Homens e mulheres cheias do Espírito Santo de Deus, Senhor. Que seja assim, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar um louvor para terminar? Você possa fechar os seus olhos. E você possa lembrar que o poder não está na música, está na forma que você canta ela. Está na forma com que você coloca o seu coração. Vamos aproveitar para entregar o nosso coração ao Senhor. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei e o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar, Senhor. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Mais uma vez. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus, meus momentos
e os dias meus, meu respirar, tudo, Senhor, e o meu viver, entrega para o Senhor, que sejam todos para Ti, ó Deus. Mais uma vez, os meus momentos, fala para o Senhor. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos para Ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Se renda diante do Senhor. Eu sou Teu e Tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer, minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu. Vamos cantar mais uma vez para Ele ouvir a nossa voz como igreja. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu. Amém, Pai. Amém. Todos os olhos fechados. Eu vou pedir para você, abaixe sua cabeça, olhos fechados. Eu vou pedir para você levantar a sua mão, se você deseja que Deus aqueça o seu coração. Amém. Que o Espírito Santo aqueça. Se você precisa que Deus aqueça você. Amém. Mais alguém? Amém. Pode abaixar sua mão. Senhor, nos aquece, Senhor. Como no dia lá em Atos, ó Pai, que Tu distribuíste, ó Pai, vieram línguas como de fogo, Pai, descendo sobre aquele lugar, ó Pai. Que os Teus filhos sejam aquecidos pelo Teu Espírito, Pai.
Que nós sejamos, Senhor, ó Pai, superiores àquilo que nós vivemos, Senhor, nossas experiências, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, ter, Senhor, a comunhão contigo em verdade, Senhor. Ó Pai, não uma simulação, que nós sejamos, Senhor, verdadeiros cristãos, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos dá, Senhor, essa bênção, Pai. Nos aquece, Senhor. Que nós sejamos aquecidos, ó Pai, para sermos aprovados, ó Pai. Aprovados por Ti, Senhor. Não pelo mundo, não pela sociedade, aprovados por Ti, Senhor. Ó Pai, que nossos corações sejam aquecidos, ó Pai. Ó Senhor, que nós sejamos todos, ó Pai, ó Senhor, levados para o céu contigo, Senhor. Naquele dia, Senhor, quando Tu vieres, ó Pai, que nós estejamos prontos, Senhor. Que nós sejamos levados contigo, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor. Não nos deixe esfriar, Senhor. Que nada consiga esfriar, Senhor, o nosso coração. A nossa fé, Senhor. Que cada um aqui, Senhor, tenha fé, Pai. Que receba aquilo que busca, Senhor. Que as coisas que nos acontecem não deixem, ó Pai, não nos esfrie, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.